Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E se puder deixar aquele like, já agradeço de coração. Se puder dar um hype, também agradeço. E claro, se quiser colocar nas opiniões aí o seu comentário, o que você acha a respeito de alguns dos assuntos ou todos que iremos falar aqui, é sempre muito bem-vinda a sua opinião, tá bom? Meus amigos, ontem eu estava assistindo o Posse de Bola. Eu não consegui assistir ele na parte da manhã no ao vivo, porque eu tive compromissos. Então assisti à noite. E aí o Arnaldo Ribeiro, ele comentou uma coisa que eu achei engraçada. Porque ele fez ali uma crítica ao Palmeiras, que ele falou que o Palmeiras é um time muito reclamão e é um time que sempre cria ali um ponto de ruptura, vamos dizer assim, com o futebol brasileiro. Ou seja, sempre o Palmeiras cria o roteiro do nós contra eles, né? Ou eles contra nós. Que o Palmeiras não é um clube que faz questão que gostem dele, que ele inclusive chama de milícia, que a milícia palmeirense compra isso. Da mesma forma como há décadas atrás comprou essa mesma ideia com o Luiz Felipe Scolari. E por que eu achei engraçado o que ele falou? Eu achei engraçado o que ele falou, meus queridos, porque assim, uma coisa é fato. Eu gosto desse modus operandi do Palmeiras. Não do de ficar reclamando de arbitragem, que eu acho que isso esquece, não funciona mais. Esquece. Mas assim, sabe? Eles contra nós. Todos contra nós, sabe assim? Eu gosto disso, eu gosto desse roteiro. Eu acho que esse roteiro, ele inflama. Ano passado, faltou esse roteiro. O Palmeiras ficou muito focado na reclamação da arbitragem. Só que eu acho que a reclamação da arbitragem, ela não constitui um roteiro legal. Eu acho que o roteiro legal é, a mídia tá contra nós, os outros dirigentes estão contra nós, tem confederação contra nós. Os caras estão encanando com o gramado sintético porque estão contra nós, porque somos o Palmeiras. Você entendeu assim? Eu acho que esse roteiro ele é legal. Ele se encaixa. E outra coisa, eu não faço questão que ninguém goste do Palmeiras a não ser os próprios palmeirenses, a não ser nós mesmos. É aquilo que eu falo pra vocês. O presidente do Flamengo, ele é egoísta. Quando ele fala do Flamengo, quando ele coloca o Flamengo ali, né? Um europeu fora da Europa. Mas essa é a visão que a torcida quer que ele tenha. Ele ter essa visão não é problema nenhum. O problema é que no Palmeiras se bifurca um pouco, porque o Abel, ele tem a visão do todos contra nós. E a Leila, ela tenta fazer um manejo político com os outros clubes. Ela não quer ficar assim, sabe, de mal dos outros. Só que chega uma hora, Leila, que você vai precisar ficar. Porque ano passado, quando todo mundo aplaudiu, né, as cacetadas que você começou a dar, acho que foi em relação ao Flamengo, né, dos direitos de TV. Todo mundo aplaudiu. Nossa, que dirigente maravilhosa e tal. Uma semana depois, o São Paulo ergueu aquela reclamação da arbitragem no jogo que perdeu de 3-2 e todo mundo deu as mãos pro São Paulo e entrou num ritmo só contra o Palmeiras. E aí o seu plano de ser amiga de todo mundo, Leila, ficou a ver navios. Porque na hora que entrou em jogo classificação de Libertadores, qualificação para a Copa do Brasil, premiação financeira, aí na hora que envolveu interesses financeiros, todo mundo deixou você a ver navios. Aí nossa, que super dirigente ela é, todo mundo fez chacota com o Palmeiras. Eu acredito que o caminho é justamente esse roteiro, de todos contra nós, porque vai ser assim que vai funcionar. Essa semana voltou a atenção novamente a reclamar de gramado sintético. Podem perceber, quando o Palmeiras ele tá com a moral baixa, o assunto esfria.
quando o Palmeiras começa a entrar num ritmo ali de vitória, a melhorar, chegou um reforço bom, a gente venceu o clássico, começa a se elevar de novo as discussões que justamente envolvem a equipe do Palmeiras, indiretamente falando. Então, se o Palmeiras tem o modus operandi dele, a imprensa bairrista, clubista, ela também tem o dela. Fulano de tal não joga em gramado sintético. Aí você vai ver fulano de tal tá não sei há quantos mil anos sem jogar. Mas ele não vai jogar mesmo, não joga nem no natural. Vai jogar no sintético. É umas coisas. Para criticar alguma coisa tem que ter coerência. Agora, tu olha o camarada lá, tá não sei quantos mil anos sem jogar, sem ter ritmo. Aí o camarada tá reclamando, não, no sintético eu não jogo. Mas você não tá jogando, camarada? Nem no natural. E aí? Complicado, né, pessoal? É complicado. A única coisa que a Leila tem que mudar é que ela tem que sair daqui e vir junto com o Palmeiras, porque na visão dela ela tá aqui e o Palmeiras tá aqui. Roda a vinheta aí. Vamos aquecer, hein? Estamos aquecendo os motores. E vamos conversar. Meus amigos, e você quer passar o carnaval bem? Então vai uma dica, super bacana que você vai passar muito bem se tudo der certo. Isso porque hoje tem a Mega Sena que está acumulada e você pode acessar a plataforma dos nossos parceiros da Tribo da Sorte e escolher um dos bolões eletrônicos. Lembrando que eles têm ajuda da inteligência artificial também para correlacionar os números mais sorteados e trazer um pouco da matemática para os bolões, porque também tem matemática envolvido nisso, não é só o acaso. Claro que existe a sorte, existe sim o acaso, mas também tem ali uma matemática que você pode trabalhar com ela sim a seu favor. Não é à toa que na semana retrasada a Tribo da Sorte conseguiu o 4º prêmio da Loto Fácil. Então, Mega Sena acumulada 62 milhões, clica no link fixado nos comentários ou no QR Code aqui, vai abrir um chat, pede o nosso cupom, entra na plataforma, utiliza o nosso cupom, ganha o desconto e quem sabe você não vai passar o carnaval com alguns milhões aí na sua conta. Beleza? Tribo da Sorte, tamo junto. Vocês viram que a parada pro Vinha lá no River Plate, a galera já tá querendo sair com ele de lá, né? A galera tá querendo sair com ele de lá. Eu tava vendo que assim, tem torcedores chamando ele de jogador amador. O Vinha, ele tá sendo chamado de jogador amador, fisicamente muito limitado, muito abaixo do normal, do padrão ali de um atleta, e ele tem cometido erros grosseiros, inclusive já tá tomando banco no River Plate. River Plate passa por uma forte crise, com várias derrotas, parece que o ambiente também no bastidor não tá legal e a torcida tá sem um pingo de paciência. E teve erros grosseiros do Vinha e também do Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno também já andou fazendo umas cacas ali já, e a torcida já tá meio que por aqui com os caras. E no final das contas, o empréstimo do Vinha pro Flamengo, ele envolve uma opção de compra caso bata uma meta. E essa meta, pessoal, se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver enganado. Essa meta, ela é de acordo com a titularidade do jogador. Em quantas partidas existe um número mínimo de partidas para que o jogador seja titular? Não é isso? Eu acho que é isso. O jogador já começou a comer banco. Então existe até a possibilidade futura, na verdade, do Vinha fazer o caminho inverso e voltar para o Flamengo. Existe essa possibilidade. Sendo muito sincero com vocês, eu não sei o que aconteceu com o futebol do Vinha. Ele fez uma temporada, uma passagem no Palmeiras muito boa. Falando agora, sem clubismo, tá? Independente das merdas que ele falou aí a respeito do Palmeiras, mas assim, ele saiu do Palmeiras, cara, com a moral lá em cima. Eu, sinceramente, não sei o que rolou não, viu? Não sei o que rolou não.
Eu só sei que a coisa tá feia pra ele lá, hein? Tá feia mesmo. Meus amigos, ó, quero mandar um abraço aqui especial pro Marcelo Ferreira. Ele mandou uma mensagem pra gente, ele é um torcedor do Flamengo, torcedor rubro-negro. Falou que assiste aí a gente já a longa data, disse que gosta muito aqui do canal. Então, Marcelo, obrigado aí pelo carinho, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado sempre aí por acompanhar a gente durante todo esse tempo. Ele é das antigas também. Ele é um cara aí que já tá faz tempo aqui na nossa comunidade do Opina Porco. E é o seguinte, ele mandou aqui pra mim, galera, que teve uma atualização política em relação à questão da SAF. Lembra que a gente conversou sobre a SAF e a tributação? Então, ele mandou aqui pra mim uma matéria sobre o Bandeira de Mello. O Bandeira de Mello, deputado Bandeira de Mello, que está ali representando o Flamengo, e não só o Flamengo, mas as equipes de futebol brasileiro como um todo também, lá no Congresso, para tentar fazer com que essa tributação que os clubes associativos estão tendo, né, ela se iguale pelo menos à SAF. Porque hoje no ambiente esportivo compensa mais você ser SAF do que ser associativo. Você vai pagar uma quantidade de imposto 2 vezes mais. Aliás, passa de 2 vezes mais. Eu estava vendo lá que é quase 15% de tributação, enquanto as SAF são 6%. Então não é nem aqueles 12 que a gente estava conversando, é mais que os 12. E teve até também uma movimentação por parte do Congresso para tentar excluir essa tributação dos clubes associativos e equiparar ali as SAFs. Porém, ela foi vetada pelo presidente da República. Olha aqui, ó. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, atual deputado federal, tem atuado no Congresso contra a desigualdade tributária gerada pela reforma tributária, que beneficia as SAFs com cargas menores que clubes associativos. Ele articula uma solução legislativa para o prejuízo acumulado de clubes sem fins lucrativos, alertando que a reforma favorece o modelo de SAF de forma injusta. E aí ele fala sobre o impacto da reforma, né? Fala também sobre a articulação, tem conversado com o governo federal, incluindo o presidente Lula, que é o governo federal, para encontrar soluções que equilibrem essa tributação. E também ele faz uma crítica, ó, o deputado defende que a mudança para a SAF não deve ser impulsionada por vantagens fiscais e tem buscado equiparar as alíquotas de clubes e empresas. Acredita-se que com as finanças organizadas, o clube não tem necessidade de se tornar SAF nos próximos anos. Os clubes, né, alguns clubes, claro, ele não estava falando de todos, ele falou aqui mais especificamente do Flamengo, tá? Não estava falando de todos, estava falando do Flamengo em especial. Bandeira de Mello tem pontuado que o ambiente fiscal está sendo manipulado para induzir, olha isso, a migração para um modelo de SAF. Eu não tinha visto essa matéria, agradeço aí o nosso amigo que trouxe pra gente. É muito daquilo do que a gente falava, né? Que parece que existe ali uma aceleração para ajudar as SAFs a abraçar o futebol brasileiro. O que é lamentável. O que é lamentável. Eu acredito que os clubes tinham que começar a colocar o dedo na ferida, os clubes mesmo, associativos, claro, e se unir aí nessa representatividade que tem agora lá no Congresso, né? Tem um deputado aqui, Bandeira de Mello. Ah, mas ele é ex-presidente do Flamengo. Não estamos falando disso agora, galera. A gente está falando de defender os interesses de todo mundo. Tá bom? Aqui é defender a classe. Não é uma questão ali de símbolo, de escudo, de camisa. É da classe. É a classe se unindo para se defender. Para defender a sua saúde financeira, para defender o seu ganho econômico, para defender a vida dos clubes associativos em um país onde a tributação ela é extremamente abusiva. Extremamente abusiva. E a nossa economia é uma montanha-russa. Bom saber que está tendo esse movimento, mas esse movimento precisa ganhar corpo. E por falar em movimento que precisa ganhar corpo, eu estava vendo lá no canal do Paparazzo Rubro Negro também, você vê, pessoal, que o pessoal ali das mídias rubro-negras, você vê aí o ex-presidente Bandeira de Mello, eles estão muito envolvidos em querer jogar no ventilador isso daí e cair pra cima.
e ir pra cima, lutar contra. Eu queria ver essa atitude também em outros clubes. É que já tem muito clube que, dentro da gaveta, sabe? Aqui, ó, tô abrindo uma gaveta aqui, ó. Dentro da gaveta, eles já estão ali com uma cartilha sobre o projeto SAF. E eu tenho um grande receio que um desses seja o Palmeiras. Porque é impressionante o silêncio da gestão do Palmeiras em relação a isso. E é impressionante também o silêncio das mídias alternativas palmeirenses em relação a isso. Não tem ninguém expondo isso. Não tem ninguém colocando o dedo da ferida. Os caras são muito emocional, velho. Ganha ali o jogo, os caras já, entendeu? A cortina se ergue e não tem mais problema. A Alice no País das Maravilhas. A Bel no País das Maravilhas. A gente tem que ser racional. Infelizmente, existe um viés político muito forte em cima disso. E a gente tem que colocar o dedo na ferida. Ah, mas aí vai se comprometer, né? Com os seguidores, com os parceiros. Ué, meu amigo. Então vocês estão se vendendo. Vocês estão se vendendo politicamente, vocês estão se vendendo socialmente. Vocês esqueceram do escudo. Esqueceram da origem, da raiz, de todas as décadas construídas. Acreditando em um clube mais democrático, mais justo, em um futebol financeiramente mais saudável, mais bem estruturado, sem corporativismo. Vocês esqueceram disso. Vocês estão de parabéns, hein? Vocês estão de parabéns por se permanecerem calados, se acovardando para essa pouca vergonha que está acontecendo aqui na nossa política. É esse o preço de vocês, né? Deve ser, porque eu não vejo ninguém das outras mídias falando sobre isso. Tem muitos que já não pode mais falar, né? Que agora os clubes já são SAF. Mas e os que não são ainda? É pra lá que vocês querem ir? Então tomem vergonha na cara de vocês e defenda pelo menos os interesses do clube de vocês, que vocês dizem amar, que vocês dizem que é a vida de vocês. Imagina a vida de vocês indo pras mãos aí de um magnata que não tem identificação nenhuma, que utiliza a gente ali para minerar dinheiro, minerar possibilidades, abrir mercado. Imagina. E aí, pessoal, a gente teve também, eu tava vendo lá no Paparazzo Rubro Negro, ó, Comitê Brasileiro de Clubes e a Confederação Nacional dos Clubes conclamam a comunidade esportiva e a sociedade a lutar pela sobrevivência do esporte contra a nova tributação aplicada às organizações esportivas sem fins lucrativos, que representa gravíssimo risco para o futuro do esporte no país. O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes e também a Confederação Nacional de Clubes, a FENAClube, eles emitiram notas oficiais protestando contra essa tributação, que está encolhendo o nosso futebol. É muito grave, gente. A gente não pode ficar calado. A gente não pode ceder aí à sedução política, à chantagem política dessa galera. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que expor isso. E eu vejo o termômetro da rede social muito passivo a tudo isso. Muito passivo. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, bom final de semana para todo mundo.